declaro aberta a presente sessão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulo Rogério. Presidente, secretário de Vossa Excelência, pela deliberação do plenário, a dispensa da leitura da ata, tendo em vista que houve tempo hábil para confeccioná-la. Era o que tinha, senhor presidente. Está de ordem, presidente. Com a palavra o vereador Zé de Mim. Presidente, peço Vossa Excelência me retirar da plenária, eu tenho compromisso e deixar o meu voto favorável aos dois projetos do governo. Queria agradecer ao vereador e, ao mesmo tempo, solicitar ao vereador Moacir Dias que possa assumir a segunda secretaria da mesa, para nos auxiliar nos trabalhos. Coloco sob deliberação do plenário a dispensa da leitura da ata anterior, por não ter tido tempo hábil para a confecção da mesma. Está em discussão, está em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Concordados, se manifestam. Dispensa da ata, da leitura da ata, aprovada por unanimidade, voto dos vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de todos os expedientes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos pares. Boa tarde a todos. Projeto de lei número 1697/2014, Poder Executivo. Projeto de lei 1698/2014, Poder Executivo. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Agradecer o meu primeiro secretário e entrará em discussão, em segunda discussão e votação, o projeto de lei do protocolo número 16/97/2014, dispõe sobre a autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as alterações na lei número 479 de 28 de dezembro de 2001 e da outras providências. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulo Rogério. Eu convido o Bolsonaro. Não teve fora não, veio para fazer 6. Marcelo, senhor presidente. Para bater, vamos agora. Danielzinho, vou ficar do lado de casa. Agradecer a atenção de todos os vereadores e entrará em discussão, segunda discussão e votação, o projeto de lei que dispõe sobre as alterações da lei 479 de 28 de dezembro de 2001 e da outras providências. Está em discussão, está em votação. Os vereadores concordam, permanecem como estão, os que discordam se manifestam. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Entrará em segunda votação projeto de lei número 1698/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as alterações da lei número 660, de 23 de fevereiro de 2007, da outras providências. Está em discussão, está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam se manifestam. Projeto de lei 1698/2014, de autoria do Poder Executivo, está aprovado em segunda votação por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Coloca em deliberação do plenário, a pedido da vereadora Kelly Mancari, que a sessão solene do Dia da Mulher iria acontecer no dia 13. Dia 13 às 19 horas, por não haver tempo hábil para realizar a sessão solene. E discussão para o dia, para terça, dia 18, terça-feira, às 19 horas. Está colocada a deliberação. Está em deliberação do plenário. Está em votação. Os vereadores concordam com a comissão, os que discordam com o manifesto. Então, a sessão solene do Dia da Mulher, a pedido da vereadora Kelly Mancari, acontecerá dia 18. Dia 19, senhor vice. Tá certo. Dia 18, às 19 horas. Tá certo, que horas?
Foi aprovada a deliberação por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos para o grande expediente. Os vereadores que querem fazer uso da palavra se inscrevem no meu primeiro secretário. A palavra para o vereador Rogério. Senhor presidente, eu faria hoje um pronunciamento na tribuna, assim como foi anunciado ontem. Conforme entendimento aqui, com a bancada de oposição, nós deixaremos esse pronunciamento no momento oportuno, tendo em vista o delongar do horário, né? Então vamos deixar com a sessão oportuna. Isso, senhor presidente, me reportar a Vossa Excelência, até para eximir os funcionários dessa casa de qualquer responsabilidade acerca do requerimento protocolar para o dia de hoje na sessão. Na verdade, foi um pedido meu para os funcionários dessa casa para que entrassem ainda na hora do dia da sessão de hoje. E a falha, então, foi esse parlamentar e não comunicar a Vossa Excelência, até pela correria, pelas emendas que nós estávamos fazendo. Então, peço desculpa a Vossa Excelência aí, mas que não responsabilize ninguém. E eu estou aqui assumindo um gesto meu pelo pedido desse parlamentar. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra o vereador Márcio Dias. Douglas Martins. Senhor presidente, bom dia. Também serei breve, senhor presidente. Só dizer que foi de extrema importância hoje as votações, a votação da questão do IPTU. Agradecer também a oposição que votou de forma positiva, também votou com a base para dar o desconto do IPTU e assim fazer com que nós possamos já começar a arrecadar esse ano. Agradecer à oposição e a todos os vereadores pela disponibilidade na votação. E também, senhor presidente, dizer que fazer coro ao vereador Daniel na questão do transporte público municipal e interestadual. Não tem mais condições do nosso transporte público ficar da forma que está. Só em um momento oportuno. Hoje, o irmão que estuda no Gama ficou de 6 da manhã a 8 da manhã e não passou um ônibus para ir para o Gama hoje, neste horário, nesse período, para os alunos e para os trabalhadores irem para o seu destino. Então, eu acho que já está passando da hora, temos que tomar uma atitude. O vereador Daniel já foi ao Ministério Público, mas infelizmente ainda não tivemos nenhum posicionamento. A Grande Brasília ainda continua não recebendo os vale transporte. Está um caos o nosso transporte, essa é a grande realidade. Os nossos moradores estão sendo humilhados hoje na rodoviária com aquela tenda que foi feita lá em cima. Choveu ontem, um monte de gente molhada, ônibus não sabe onde parar, ônibus um batendo no outro lá. Infelizmente, está uma vergonha isso. Nós, vereadores, temos que tomar alguma atitude, fazer algum ato, ir na NTT, porque nossa população não aguenta mais isso, presidente. E eu vejo no Facebook e em outras redes sociais o tanto que a população vem sofrendo com isso e vem também cobrando uma posição nossa de vereadores. Infelizmente, nosso poder é mínimo, porque o transporte é interestadual, mas nós temos que unir forças e, através dos nossos deputados, tomar uma atitude conforme essa ação, porque está vergonhoso isso, a cidade ocidental não aguenta mais, nossa população não aguenta mais esse descaso da Napolina e das outras empresas que estão entrando no nosso município, que não estão fazendo transporte conforme a população merece. Não temos mais horário de ônibus sendo cumprido, não temos mais aceitando o vale transporte. E aí eu quero me reportar como é que o trabalhador, hoje, cidade ocidental, vai ao trabalho. Ele ganha o vale transporte da empresa, primeiro o ônibus não passa, e o que está passando não está aceitando vale. Então a gente está vivendo um caos nessa área. Eu queria convidar, já o vereador Daniel já fez foro nisso, convidar que todos nós possamos também nos reunir e ver o que podemos fazer nessa área e nessa questão, porque infelizmente está um descaso, e se nós continuarmos da forma que está, será até uma forma de irresponsabilidade nossa, porque mesmo o nosso poder sendo pouco, eu acho que devemos unir as forças e ir atrás de uma atitude. Queria considerar uma parte, a vereadora Kelly. Obrigada, vereador. Eu tive ainda a oportunidade de fazer uso da tribuna, de uma falação, informar, mas eu estive na NTT na semana passada, e semana passada foi no carnaval, foi dia 20 retrasada, na quinta-feira. E lá eu tive a oportunidade de sentar com a Sônia Haddad, que é a superintendente responsável pelo transporte de passageiros, junto com toda a equipe dela. E nessa conversa, foi nos informado que no dia anterior, o plano de outorga foi aprovado pelo TCU. Então, assim, é uma notícia muito boa.
E agora já está sendo encaminhado, acredito que já foi encaminhado para o Ministério do Transporte. E sendo aprovado pelo Ministério do Transporte, já é publicado o edital. Então, acho que agora a gente tem que mobilizar as forças e fazer um lobby lá no Ministério do Transporte, né, para que seja agilizado essa aprovação e assim seja feita a nova licitação. A previsão deles é que agora, até o meio do ano, já saiu o edital, todo o processo já termina até o final do ano, e os próximos anos já começam de fato a andar no começo do próximo ano, que é um tempo curto, né, em vista de todo esse processo, em vista de todo o problema que nós estamos sofrendo. Lá também questionamos todos esses problemas que nós estamos sofrendo e alguma intervenção nesse prazo, né, porque também não dá para a gente continuar nessa situação. Em outros momentos eu estive lá, tive até também com o vereador Rodolfo, lá foi nos informados que naquela época eles estavam fazendo o levantamento dos problemas que estão tendo para poder entrar com a intervenção, porque eles precisam ter um processo todo baseado, né, dos problemas, e eles terminaram. Então eles já estão na fase de poder entrar na justiça, a justiça autorizar a intervenção. Só que aí entra outro problema. Se já está praticamente, já foi aprovado no TCU, que geralmente é o processo mais longo, que mais demora para sair a licitação. Se já foi aprovado no TCU e já está agora encaminhado para o Ministério do Transporte, se faz intervenção, ele tem que ver a empresa que vai ter interesse em estar no lugar da Anapolina e das demais empresas. Qual empresa será que vai ter intenção de vir e ficar tão pouco tempo e investir com prazo curto, né, ficando? Aí esse é um outro problema que a gente também tem que levar em consideração e discutir. Vamos querer o quê? Que aquelas empresas que geraram grandes problemas no Brasil venham para cá? Então, assim, a gente tem que pensar em todas as hipóteses que possam ocorrer, porque realmente a gente está com um problema grande nas costas, mas eu fico muito animada por já ter sido aprovado no TCU e estar dando esse andamento. E agora a gente não pode esfriar, tem que continuar lá no pé, continuar falando, para que possa ter mais agilidade e logo a gente já possa ter a nova licitação. Obrigado, vereador, por me apartear. Eu vou passar para o vereador Rodolfo e logo em seguida o senhor já pode apartear também, vereador Paulo. Vereador Douglas, eu estou impressionado com a sua desenvoltura hoje no microfone. Eu acho que a cidade precisa do senhor desse jeito. Em várias outras necessidades que o povo tem na cidade, se o senhor se levantasse como se levantou agora para falar, tenho certeza que o povo vai sair ganhando muito. A gente tem que se levantar contra vários outros aspectos que a cidade tanto precisa: saúde, segurança. O senhor mesmo me falou que houve um assalto, um armado esses dias. A esposa da Kedmo foi assaltada, a vereadora Kedmo foi assaltada na porta da casa do pai dela. Então seria bom se o senhor enfrentasse mesmo todas essas dificuldades junto com a gente, junto com a bancada de oposição, junto com todos os vereadores que estiverem de acordo. Mas com relação ao transporte público, eu, como a vereadora disse, estive lá no INTT com ela e eu percebi que tudo que está acontecendo que faz o povo sofrer, infelizmente, é culpa da morosidade, de toda essa burocracia da INTT, do governo federal, que não está enxergando a dor que o povo do entorno está passando. Sabe, tudo é empecilho. Aí, infelizmente, a gente fica refém de um monte de pirata transportando o povo que se recusa a receber o vale transporte, que não se preocupa com a escala de horário junto com a Anapolina. Se é para atender bem o povo, então vamos ver lá. A Anapolina saiu, vamos sair em 10 minutos. Não, sai junto, fazendo concorrência desleal. E a gente só está perdendo com isso. E a única solução que eu vejo, intervenção, vereadora, não vejo como solução, tem que ter a licitação. Porque se tiver licitado, tem como ser fiscalizado, tem como multar, tem como prender, tem como resolver tudo. Então a gente podia ir além, não só nós, vereadores da cidade central, mas montar uma frente parlamentar do entorno, chamar os vereadores de Novo Gama, de Lusiana, de Valparaíso, fazer um mutirão, ver se marca de ir todo mundo para o Ministério, entendeu? Chamar até a televisão, se for preciso, para mostrar que os poderes legislativos do entorno estão querendo uma solução para isso tudo. Se não licitar, não adianta. Não adianta. A Grande Brasília pode comprar tudo novo. Se não licitar, não adianta. Tem que ter legalidade, senão não vai resolver. Devolvo a palavra a vocês. Conceda agora ao vereador Paulo Malfatti. Obrigado, vereador. Eu acho que eu posso aqui, de uma forma sucinta, contribuir também com o discurso de Vossa Excelência. Parabenizar a vereadora Kedmo, pela ida à NTT, do vereador Rodolfo, informar a Vossa Excelência que nós também estivemos lá para conversar com o diretor da NTT. Isso semana
retrasada, antes do Carnaval. Lamentavelmente, a reunião de última hora foi suspensa porque o diretor teve que atender a um chamado da presidente Dilma, que foi cancelado de última hora. Mas informar a Vossa Excelência, fico feliz com a informação sobre a licitação outorga, que foi encaminhada ao Ministério dos Transportes, e dizer, no vereador, que existe uma ação da Secretaria do Entorno, juntamente com a ITT. E eles conseguiram, lá em Planaltina de Goiás, obviamente que não resolve o problema, né? Mas ameniza. Lá em Planaltina eles conseguiram, a empresa Catedral entrou 150 ônibus lá com plástico no banco, lá em Planaltina. Isso até sair a licitação, né? Nós tivemos, eu citei aqui, acho que na primeira sessão, uma reunião no Palácio Buriti, onde foram convocados todos os prefeitos para discutir essa pauta do transporte. Lamentavelmente, o único município que a prefeita não estava presente, o prefeito, era a cidade ocidental, mas o prefeito não foi. Quem estava lá era o superintendente de trânsito, aí vamos fazer justiça, que talvez tenha ido para representar a prefeita municipal. E lá foi discutido isso. Inclusive seria feita uma comissão com alguns nomes e tal, para discutir essa questão do transporte. Nós temos uma reunião, eu devo estar confirmando hoje à tarde ou amanhã, a confirmação ainda essa semana, com o secretário do Entorno, para ver essa mesma possibilidade, que já foi sondado pela empresa Catedral, que eles têm mais, talvez 100 ônibus lá, novinhos comprados, e que eles têm interesse sim de entrar, não só em Estádio Ocidental, mas no Caminhão Paraíso, onde abrir porta para eles entrar, eles têm essa disponibilidade de estar entrando, né? Mas para tanto eles precisam de uma autorização da NTT, né? De uma permissão provisória de caráter de urgência da NTT, para que eles possam fazer o transporte do entorno para Brasília, com autorização da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a quem compete essa questão do transporte interestadual. Então, estou no aguardo dessa confirmação. Terei todo o prazer do mundo de levar os vereadores que quiserem participar, porque eu acho que é uma causa nobre, que tem afetado, que tem judiado da população do entorno como um todo. Não é só a cidade ocidental que passa por esse problema, mas eu acredito que a cidade ocidental, a coisa é um pouco mais acentuada. Aqui realmente a situação é de calamidade. Eu tenho conversado com moradores, o vereador Afonso, presidente dessa casa, que andam de pé do São Mateus até o Balão do Friburgo, porque não vai ônibus lá buscar esses moradores. Eles têm o compromisso e a responsabilidade com o horário, com o trabalho, com a manutenção da família. Então eles fazem esse deslocamento debaixo de chuva de madrugada, de pé, até a parada do Friburgo, porque os ônibus não entram lá. E não entram lá porque só tem uma empresa que abre a licitação, mas que na licitação que faça como fizeram no DF, que façam por bacias, que coloquem 2, 3, 4 empresas dentro da cidade ocidental, mas licitado, para que o usuário possa ter o direito de escolher aquele que lhe oferecer uma melhor qualidade de serviço, uma melhor qualidade de transporte. Eu penso que onde há concorrência, agora concorrência lícita, quem tem a ganhar com isso é a população, é a sociedade. E assim, só para informar, parece que os contatos foram feitos já, parece que existe sim o interesse da Catedral de entrar aqui, acho que Catedral é o nome da empresa, de entrar aqui em Cidade Ocidental. Só me engano, eles têm mais 100 ônibus novos, zeros, e tem interesse sim de ajudar a população do entorno até que saia essa licitação pela NTT, né? Então me comprometo aqui com Vossa Excelência, caso seja marcado lá, para que nós possamos estar indo lá, o vereador Afonso, presidente dessa casa, nós vereadores, conversar com o secretário de entorno, que é quem está intermediando essa questão do transporte do entorno, essa negociação, juntamente com o diretor da NTT. Né? Então, assim, é isso que eu tenho de informação. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, espero aí ter contribuído
né, nessa somatória para ajudar no discurso e no entendimento aí junto a Vossa Excelência. Eu vou falar a Vossa Excelência e agradeço pela Agradeço por minha parte, já enriqueceu muito. Senhor presidente, eu peço só uma questãozinha de nosso tempo, aumente um pouquinho, porque a discussão é uma discussão válida e eu vejo que todo vereador quer contribuir com a discussão. Se a gente possa ter uma discussão mais ampla, eu vou passar aqui a palavra agora para o vereador Danielzinho, que me solicitou, e depois passar para o vereador Moacir. Vereador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos pares. No ano passado, eu realizei uma audiência pública juntamente com o vereador Rodolfo Valente, e aqui foram levantados 8 tópicos. Esses tópicos nós encaminhamos para as empresas de transporte público do nosso município. E nenhum deles foram respeitados. Então, eu fui até o Ministério Público Estadual, conversei com a promotora, encaminhei o ofício que o vereador Rodolfo Valente tinha encaminhado para as empresas, me deu o pedido, e a promotora me disse que ia encaminhar para o Ministério Público Federal, para que elas possam fiscalizar a INPT, né, cobrar da INPT. E na semana retrasada também, vereador Rodolfo, o que me chamou a atenção é que a Grande Brasília ela está forçando a nossa população a fazer um troco e meio. Porque em Brasília, na empresa privada que você trabalha, quando você solicita o vale transporte, é descontado 6% do seu salário. Aí eles vão pegar o ônibus, o transporte e não aceitam o vale. Então eles estão vendendo o vale transporte mais barato para poder pagar a passagem. Aí eu fui lá, conversei com a promotora, ela disse que a Grande Brasília, por estar por uma liminar, ou ela vai criar um vale transporte para que possa ser vendido para as empresas, ou ela vai ser obrigada a receber o vale transporte, que eu acho mais justo. Porque se ela não tem, ela vai ter que receber de outro. Entendeu? Porque não pode fazer a população fazer campo meio, ficar vendendo vale transporte. Aí eu estou repassando essa informação a vocês e parabenizo ao Douglas por estar com essa ideia de mobilizar todas as câmaras, o citou, parabenizar a Kevin por essa informação que eu não sabia também, e no mais, devolver a palavra ao senhor presidente. Eu quero passar a parte agora para o vereador Moacir. Vereador, parabéns mais uma vez pela essa articulação. E a gente vê que esse assunto de transporte está mexendo com todo mundo, inclusive essa união da Câmara de Vereadores, todos os vereadores aqui, todo, parabéns ao Paulo pelo esforço, e também a vereadora Kedma, e fico meio triste com a falta de informação que os próprios vereadores que é companheiro não estão tendo. Eu, por exemplo, a gente ir lá, não somos, por exemplo, a vereadora Kedma é do PT. Deveria ter umas informações que é de prática, as pessoas dão uma informação melhor para casa, porque eles querem companheiro, partidas, e a gente vê que a dificuldade lá é uma só. E se passar de período eleitoral, que esse ano, o ano que vem, nosso povo vai sofrer mais ainda com o transporte, porque ele vai cair na do morro. Porque quem é que manda nessa NTT? O que acontece com ela? Ela é o transporte do Estado de Goiás, nem o próprio governador tem como mexer nisso. Isso depende da influência do federal. Então, eu estou botando à disposição também meu gabinete, sou o vereador, e é todo mundo que está na pindaíba, realmente. Houve uma situação do JBC, que o vereador Afonso sabe dela, que foi quando a gente começou dar um apoio para o Amaral na Câmara do JBC. Nosso povo do JBC hoje está mais ou menos servido do transporte, mas porque houve uma influência do Grupo Amaral que entrou lá, hoje tem uma garagem aberta e que está ajudando o nosso município. Então, gente, enquanto não houver essa integração do entorno com Brasília, porque eu não vejo problema nenhum de as empresas de Brasília que prestam serviço em Brasília e vir até Cidade Central. Eu não vejo isso como um empecilho. Mas como tem divide de estado, aí as coisas vão caminhando para um outro rumo que a gente sabe onde é que limite de estado é um limite complicado. Aí, com isso, nosso povo está sofrendo, porque é um povo que tem uma influência muito grande em Brasília, que muita gente aqui estuda, crianças estudam em Brasília, no ABC, não é diferente, né? Então, nós temos aí, e quero deixar à disposição do Vossa Senhoria, todos os companheiros que quiserem ir lá, vereadores que quiserem ir, aonde quiser a gente vai, nós amenizamos esse problema do nosso povo. Tá? Eu creio que com essas obras que estão vindo agora do jubileu do BLT, em Brasília, que vai até Santa Maria, nós venha afogar o trânsito em nossa região, porque tem dia que a gente sai daqui 5 horas da manhã e o engarrafamento já está dentro do Bombaré, ali naquela linha ali de ferro. Isso é um desafio. As empregadas, a secretária do lar hoje tem dificuldade de chegar para cumprir o horário. Aí toda a nossa região sai perdendo. Obrigado.
Parabéns. Eu vou, presidente, peço desculpa, porque o debate, a discussão é boa, e eu vou encerrar, só passar mais uma questãozinha que o Kevin pediu, e vou encerrar meu discurso e devolvo a você. Rapidinho, só também mais uma contribuição, porque o vereador até falou ali que eu não faço a informação, mas foi só porque realmente eu não tive oportunidade, porque na quinta-feira, aí sexta-feira não teve sessão, enfim, aí essa foi a oportunidade que a gente está informando, mas não porque eu quero a informação só para mim. Mas também informar que lá eles passaram para a gente que eles vão fazer agora, isso, segundo eles, já deve estar entrando esse mês no funcionamento, que eles vão colocar no site da NTT, eles já fizeram todo o levantamento, já está tudo pronto. Todas as linhas que tem, todos os ônibus, tanto da Napolina quanto dos outros, da Grande Brasília, e tal, todas as linhas, todos os horários, por onde que passa, tudo certinho no site da NTT. E aí eles vão ser obrigados a cumprir, mesmo quem só tem a licença da Justiça quanto a Napolina. Então, assim, eles pediram também, eu espero que funcione, né? Não sei se vai funcionar, mas vamos ver o que vai dar. Mas eles já estão com tudo pronto, todas as empresas já passaram para eles todos os horários, justamente para evitar esse problema que tá saindo tudo na Napolina, vem a outra empresa, corre e pega todo mundo. Aí só passa quando tá vendo que o outro já vai passar para poder desestabilizar a outra empresa. Então, para evitar esse problema, já está lá no site da NTT, diz que já tem esse mês já entra em funcionamento. Todas as linhas de todas as empresas com os horários vão estar. E aí pediram também para, se não acontecer, entre em contato lá com a NTT, vai fiscalizando isso, segundo eles não, né? E aí eu espero realmente que isso aconteça. Aí eu quero só dizer também que, por mais que a gente tenha esse problema, né? Diversos problemas com o governo estadual, mas eu defendo também que seja feita a licitação e seja criado um consórcio público, onde todo mundo, tanto o governo estadual, quanto o governo distrital, quanto os municípios, passam a ter responsabilidade pelo transporte público da nossa região, juntamente também com a NTT, que vai fazer parte do consórcio. Então, assim, eu não sou a favor que seja feito só o consórcio, como muitos dizem. Eu sou a favor, sim, que saia a licitação logo e também, em paralelo, seja feito o consórcio para que todo mundo tenha responsabilidade com o nosso transporte. Vereador Paulo, pode. 10 segundos, só para reportar ao vereador, porque o tema realmente ele é um tema muito importante, né? Nós tivemos também, senhor presidente, conversando com o diretor do DEFTRANS, na panela, e nessa reunião, por ocasião, teve eu, o Wesley, Luiz Vieira, teve presente também com a gente, se faz presente aqui hoje, e lá foi discutido, até a título de informação, para que Vossa Excelência já tome conhecimento, dificilmente a licitação que ocorrerá, esses ônibus do entorno adentrarão Brasília. Dificilmente. Porque a ideia do DEFTRANS é fazer a bilhetagem integral. Ou seja, a população do entorno vai transportar os passageiros até a estação de Santa Maria. E de Santa Maria, com um único bilhete, e aí o Campanella passou que isso já estava sendo discutido com o governo de Goiás, o governo do Distrito Federal, para criar um bilhete único de transporte, né? Não sabemos quando isso entrará em funcionamento. Acredito que pós-licitação, porque a meta do GDF e do governo federal é tirar da BR-040 mais de 5 mil ônibus que transitam todo dia, desafogar o transporte no eixo da BR-040. Então, para isso, existe já um projeto de que essas empresas que ganharem essa próxima licitação estarão transportando os passageiros de Cidade Ocidental até a estação de Santa Maria e de lá, com um único bilhete, os passageiros do entorno embarcarão no ônibus e descerão na rodoviária do Conteúdo. É só para contribuir mesmo, vereador. Devolvo, senhor presidente, a palavra a Vossa Excelência. Eu vou concluir, mas só para concluir a minha raciocínio, agradeço a todos os vereadores que me apartearam. Essa é uma questão que hoje a pessoa sofre de um jeito que é intensa o sofrimento da população e temos que lutar de uma forma para amenizar. Se a gente for esperar até o ano que vem, vai ser quase 8 meses, a população 7 meses sofrendo ainda com a questão do transporte. Eu estive em Goiânia essa semana, 3 semanas atrás, com o superintendente de juventude do estado. O governador Marconi Perillo implementou no estado de Goiás o passe livre estudantil.
E hoje nosso município não tem ainda, sei que tem que ser de interesse do Poder Executivo pela questão orçamentária, mas hoje já quero anunciar a todos os vereadores que é uma bandeira deste vereador, o passe livre estudantil municipal, e irei lutar juntamente com os nossos deputados federais o passe livre interestadual, porque a questão do entorno é muito mais crítica e se amplia muito mais do que a questão só do nosso município. Porque se nós formos pegar a questão estudantil na região do entorno, em faculdades, se nós formos ver, temos 2 ou 3 faculdades na região do entorno toda. Então a nossa juventude, os nossos estudantes, estão indo todos para fazer o nível superior do Distrito Federal. E quando estamos em nível superior, eu que sou estudante e acompanho a vida e a rotina de muitos amigos e colegas, o jovem faz um estágio em Brasília, o jovem paga a sua faculdade de forma às vezes suada, com a ajuda do pai, da mãe, da avó, do tio, todo mundo contribuindo. E se nós conseguirmos trazer o passe livre estudantil para os nossos estudantes, com essa nova bacia, com esse entendimento que a região do entorno é uma região que necessita do apoio do governo federal, do governo do Estado de Goiás e do governo do Distrito Federal, iremos conseguir ajudar não somente a questão do transporte, mas também a questão do ensino e da educação em nossa região. Então eu queria convidar todos os vereadores, dizer que é uma bandeira deste vereador, que nós possamos juntos lutarmos para essa questão do transporte ser amenizada e a questão do passe livre estudantil. E como disse que para a gente brigar fora temos que começar dentro de casa, acredito que está na hora também de nós começarmos a discutir a nossa questão do nosso transporte municipal. Infelizmente os nossos verdinhos hoje têm muitos sucateados, temos que chamar a cooperativa, chamar os responsáveis, chamar a prefeita, chamar o secretário municipal de transporte, os superintendentes que sejam, sentarmos e conversarmos, porque infelizmente nossa população hoje sofre muito na questão interestadual e na questão municipal também. Então quero deixar à disposição, dizer que este vereador está nessa luta, parabenizar o vereador Paulo, Rodolfo, Kedman, que estiveram na NTT, e dizer que a hora é de unirmos forças, PSD, PTB, todos os partidos que eu acredito que você faz presente na casa, tirando democratas, é base do governo federal. Então devemos, através dos nossos deputados federais, dos nossos deputados, dos nossos senadores, e unir forças para que possamos juntos melhorar a condição do transporte, da saúde, da nossa região do entorno, porque vejo a região do entorno, como muitos diziam antes, como o vereador Rodolfo citou até a questão da segurança, a Baixada Fluminense hoje está mais segura do que a região do entorno. Isso é uma grande verdade. Tivemos esses policiais que chegaram agora, mas infelizmente segurança pública não passa só por efetivo ou por material bélico, passa por cultura, passa por educação e passa por um plano de desenvolvimento nessa área. Não adianta colocar homens armados para ir para combate só na rua. Devemos pensar na nossa educação, na nossa cultura, ver onde o nosso jovem, em vez às vezes de estar na cultura e na educação, está na rua, está sendo aliciado para o mundo do crime. Então, eu acredito que tem que ser um grande pacto federativo e nós, como vereadores da região, se preocupar intensamente com isso. Peço perdão a Vossa Excelência por alongar a discussão, mas é um tema que deixa todo mundo aflorado e que todos gostam de participar. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. É um minuto. Eu só queria, na sua convenção, que eu vou dizer que dá um momento expediente, passando para as situações pessoais, se for não havendo mais quem queira fazer uma palavra um grande expediente, passando para as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador da Queda Bancada. Só para dar mais uma contribuição, a discussão da questão do passe livre, nós também levamos para a discussão, tanto na audiência pública que teve quando foi debatido o edital de licitação, quanto lá na discussão da reunião que tivemos na semana retrasada. E a questão é um problema sério do passe estudantil, porque tem alguém que vai ter que pagar, e quem que vai pagar, né? Então, assim, a gente também não quer que o contribuinte pague, aumentando o valor da passagem. E aí, uma das discussões interessantes que tem sido colocado lá no Congresso, a questão dos royalties do petróleo bancar a questão do passe livre. E aí, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que aprofundar, discutir, porque pode ser uma saída muito eficaz. Obrigada. Só para agradecer aos vereadores pela sessão de hoje. Infelizmente, as coisas não saem do jeito que a gente quer, mas eu votei a favor do projeto queria que eles estivessem aqui, mas a sessão demorou demais. Votei a favor do projeto da idade, dos anos escolares, meio contrariado, porque a gente entende que quanto mais novo, melhor, principalmente para as nossas crianças. Mas tendo em vista o valor das mensalidades que podem ser cobradas em estádio ocidental, que são pequenas,
tendo em vista a dificuldade de linha de crédito dos escolares, porque eles não têm nem permissão para poder rodar, tendo em vista o descaso do governo com asfalto, está destruindo os ônibus deles tudo. Então eu acabei votando a favor, mas eu queria deixar registrado nesse discurso, não podia deixar